Para o Ministério Público, PEC da impunidade. Para as polícias civil e federal, da legalidade. Criada em 2011 pelo deputado federal Lourival Mendes, do PTdoB do Maranhão, a proposta de emenda à Constituição 37 traz à tona o antigo embate entre as polícias judiciárias e o Ministério Público sobre quem tem o poder para investigar crimes. A PEC pretende privar o MP do papel de investigador das infrações penais. A grande celeuma está em cima a quem incumbe efetivamente a investigação, né? Nós já tivemos, assim como existe a PEC 37 tentando, vamos dizer assim, restringir a Polícia Civil, né, a investigação criminal, já existiram outros dois projetos exatamente ao contrário, né, tentando ampliar os poderes do Ministério Público, dando a ele condições, vamos dizer assim, investigativas, né? Mas essa não é a vontade legislativa, não se mostrou assim. Por quê? Porque esses outros dois projetos foram arquivados, né? E essa PEC 37, na verdade, ela vem querendo pôr um ponto final nessa discussão, né, e a respeito das atribuições da Polícia Civil. As funções de cada uma das instituições estão descritas na Constituição Federal. No artigo 129, o MP fica responsável por exercer o controle externo da atividade policial, requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito. Já no artigo 144, está previsto o poder de investigação criminal das polícias. A PEC quer acrescentar mais um inciso a esse artigo, deixando explícito que as apurações seriam exclusividade das polícias judiciárias. Desde 88, o Constituinte não quis, na minha opinião, atribuir essa função. E não quis por quê? Não quis porque havia justamente a Polícia Civil, a Polícia Federal, instituições com atribuição específica de investigar, independentes na investigação, que não são parte depois do processo, que não são interessados nem na acusação nem na defesa, que não são comprometidos com a acusação, não são comprometidos com a defesa. O Ministério Público recebe o inquérito policial e é responsável por fazer a denúncia à Justiça. Para os favoráveis à PEC, a acumulação do papel de investigador e acusador pode resultar em abuso de poder. O Ministério Público ele nunca deixa de ser parte. Então, sendo parte, não tem como não dizer que ele não está procurando indícios ou provas que venham a embasar a denúncia ou a sentença condenatória que ele procura. Não tem como não dizer que, de alguma forma, há um desrespeito à segurança jurídica e, de alguma forma, há um desrespeito ao Estado democrático de direito. Porém, algumas decisões do Supremo Tribunal Federal vão na contramão e reconhecem investigações de crimes feitas pelo MP. Para procuradores e promotores, a aprovação da PEC 37 representará um retrocesso. Acho que a sociedade vai ficar simplesmente na mão do poder político, né? Da polícia que está ali exercendo uma função do poder executivo. E o Ministério Público é uma instituição, de acordo com a própria definição na Constituição Federal de 88, uma instituição independente. Alcançar aqueles crimes que, por um motivo ou por outro, a Polícia Civil e a Polícia Federal, órgãos do Poder Executivo, terminam não investigando. A ideia da instituição, então, é se lançar nesses espaços vazios, nesses espaços de criminalidade que não são ocupados. O delegado-chefe da Polícia Federal em Rio Grande acredita que problemas estruturais nas polícias não podem ser pretexto para o acúmulo de poder do Ministério Público. A Polícia Federal, durante os últimos anos, fez inúmeras operações envolvendo o que se chama os crimes de colarinho branco, né? E até as polícias civis dos estados vêm atuando nisso. Se as polícias não tiverem condições de investigar, tem que haver mais investimento nas polícias. Tem que se procurar melhorar as estruturas das polícias, as condições de trabalho, as garantias para que não haja ingerências políticas e não se tentar colocar todo o poder de investigação e também de acusação em um órgão só. Outro ponto polêmico é o regramento das investigações. Tem que se saber quais são os órgãos que podem investigar.
para que não haja investigações sigilosas, sem controle, sem prazo, que é o que acontece por parte do Ministério Público, porque não há uma determinação legal estipulando quanto tempo vai durar a investigação, qual a forma dessa investigação e quem vai controlar. Ou seja, tudo aquilo que se produz em termos de elementos indicativos ou apuratórios de um crime precisa ser entregue ao Poder Judiciário. Isso é feito pelo Ministério Público de uma maneira absolutamente regular. Há alguns anos já, a instituição tramita com regras próprias, aprovadas pelos seus órgãos de controle, acerca do funcionamento dessas investigações. O problema da PEC não é saber se faltam ou se não faltam regras. O problema da PEC, a vontade da PEC, o desejo das pessoas que a patrocinam, é de que as investigações não mais ocorram, nem com regra e nem sem regra. Ou seja, se o problema é a falta de regras, que as façamos então. Mas a iniciativa não é essa. A PEC 37 já foi aprovada por uma comissão especial na Câmara dos Deputados no último mês de novembro. Em fevereiro, o deputado Arthur Lira, líder do PP, pediu para que ela entrasse na ordem do dia. A votação deve ocorrer em breve. O certo é que até lá a polêmica continua. O mais importante é que todos os lados sejam ouvidos e que haja uma ampla e profunda discussão sobre o tema. Em nenhum momento a Constituição de 1988 estabeleceu a investigação como atribuição do Ministério Público, e sim destinou tal função às polícias dos estados, polícias civis dos estados, e no caso da União, a Polícia Federal. Então, é por isso que a gente diz, a PEC vem a esclarecer isso. E vem, justamente a PEC da legalidade, porque vem a fortalecer a investigação pelas polícias, de acordo com as determinações não só da Constituição, como de toda a legislação infraconstitucional. É só nós analisarmos o histórico de ação do Ministério Público em investigação, desde 1988 com a Constituição e muito a partir de 1992 com a Lei de Improbidade Administrativa, onde o Ministério Público acabou ocupando um espaço de investigação dos crimes relativos ao patrimônio público principalmente, ou seja, com a prisão, com a investigação de políticos, de pessoas que têm responsabilidade ou têm alguma função pública, e certamente a partir de algum tempo começou a haver essa preocupação por parte desse tipo de investigado e tudo mais, a mexer com o poder político para alterar a Constituição.